Seja luz para um mundo em trevas. Está entrando no ar, aqui pela sua rádio Chema de Fortaleza, o Momento Missionário. Aprenda com o missionário Dera. Igreja Batista Chema. Ano do Avivamento. Olá, graça e paz do Senhor Jesus, mais um momento missionário aqui na sua rádio Chema, todos os dias, eu com você, seu amigo, irmão em Cristo, missionário Deira, compartilhando a palavra sobre missões, evangelismo e discipulado. Esta semana a gente vai estar falando de organizações missionárias, instituições que trabalham no campo missionário, agências, movimentos missionários. E vamos falar um pouco mais sobre o que se acontece por detrás daquele missionário que foi enviado, aquele trabalho missionário, aquele projeto missionário. Por detrás disso existem instituições, existe órgão, existe movimento, existem pessoas trabalhando. Então vamos falar dessa seriedade de instituições, de órgãos missionários, de projetos missionários que existem no Brasil e no mundo. Como surgiu, onde surgiu, quem foi o fundador, qual é a ideia. Então vamos estar falando mais sobre isso. É muito importante nós entender como igreja, nós entender como indivíduo, que é necessário ter uma organização, é necessário ter um projeto, é necessário ter toda uma programação, um desenvolvimento para se enviar missionário, para fazer missões. Então, por detrás disso, existem pessoas trabalhando, existe uma sigla, existe uma organização por trás. Então, vou estar falando muito sobre isso durante essas 2 semanas. Vou falar sobre Junta de Missões Nacionais, a Junta de Missões Mundiais, os seus projetos como os projetos Radical África, o projeto Radical que trabalha com as Cracolândia, como surgiu, e outros projetos no Ribeirinho, que a Junta de Missões Nacionais e Mundial exige. Vamos falar um pouco mais. A Junta de Missões Nacionais são batistas, são das igrejas batistas. Vou estar falando um pouquinho dela. Vou falar também sobre a JOCUM, a instituição, a agência missionária, o movimento missionário que eu faço parte, a JOCUM, Jovens com a Missão, Loren, como surgiu na ideia da JOCUM, como aconteceu. Vou falar também sobre a CRU, que é a Cruzada Estudantil de Bill Bridge, e trabalha na universidade, que tem um projeto lindo, que foi desenvolvido sobre o filme de Jesus, através do livro de João, que rodou esse sertão, rodou os ribeirinhos na década de 80 e 90 aqui no Brasil e também no início dos anos 2000. Ainda alguns lugares ainda acontece, mas de maneira mais forte foi 80 e 90, a história de Bill Bridge com a Cruzada Estudantil. E outras instituições, outras organizações que existem, aí eu vou trazendo mais, falar um pouquinho mais sobre cada uma delas, que de maneira resumida para a gente entender e compreender mais que existem organizações missionárias sérias, existem instituições funcionando para manifestar o reino de Deus, para propagar o Evangelho do Senhor Jesus. Nós brasileiros estamos tão frustrados com instituições, principalmente instituições do governo, estamos muito decepcionados com algumas organizações, com algumas instituições. Nós, como brasileiros, de maneira social e de maneira política, estamos muito frustrados. E também como igreja, Eu conheço muitos amigos e irmãos missionários decepcionados com as suas instituições, organizações, porque perderam um pouco o foco, perderam um pouco o ideal. Então vamos estar falando sobre essas organizações sérias que têm manifestado o reino de Deus, que têm contribuído. Talvez eu vou ser um pouco aqui até injusto, vou esquecer de algumas, não vou poder falar, mas são tantas, Eu tive agora, como eu falei, uns meses atrás, tive em Picos, conheci tantas organizações desenvolvendo um trabalho tão sério no sertão nordestino, levando o projeto para outros países,
né? Então, as coisas estão acontecendo no campo missionário, está sendo realizado, mas por detrás disso existem essas organizações. Então, eu vou estar falando um pouquinho, como eu falei, sobre quem fundou, aonde fundou, qual é o projeto e qual é a ideia. Amém? Então, essas 2 primeiras semanas a gente vai estar falando sobre isso, sobre instituições missionárias, organizações, movimentos que trabalham com missões no Brasil e no mundo. E hoje eu queria começar com você falando um pouquinho sobre a instituição que eu faço parte, que eu posso falar com mais precisão, né, que é a Jucum, Jovens com uma Missão. A Jovens com Missão nasceu com um sonho de um jovem missionário, né? Ele, ali, em algum momento, ele entendeu o seu chamado missionário e já desenvolvia missões. O nome dele se chama Loren Kunig, né? Ele é um grande, né, possamos dizer, um grande responsável, um dos grandes responsáveis por missões nesses últimos 50, 60 anos, porque a Missões Jucum já faz 63 anos, vai fazer agora 63 anos, né, de fundação Jovens com a Missão. E ele teve um sonho, literalmente ele teve ali um sonho onde ondas invadiam os continentes, ondas do mar invadiam ali o continente. Nesse mesmo sonho, que ele também denomina como uma visão, ele viu ali, em vez de ver águas invadindo, ele via jovens invadindo e inundando os continentes. E ali ele entendeu que Deus estava convidando ele a organizar jovens para alcançar as nações. Então, a partir dali, em 1960, surgiu Jucum, através dessa palavra em sonhos, dessa experiência que Loren teve, né, que ele denominou como uma visão sobre ondas invadindo os continentes. E a história é muito longa, mas a história é muito linda. Mas hoje, Jovens com a Missão, ela já está a mais de 200, ela está em 200 países, né? Em 200 países existe um missionário da Jucum. Mais de 200 países existe um missionário da Jucum, porque há mais de 60 anos ela vem caminhando no campo missionário transculturais, e hoje ela tem quase 20 mil obreiros de maneira ativa, de maneira integral, servindo a missão. A Jucum é uma instituição internacional, interdenominacional, e também uma instituição que gera gerações dentro dela, ou seja, elas jovens com a missão, então ela tem sempre o objetivo de jovens estar ali na frente, encabeçando a missão. Os mais velhos, né, eles se tornam conselheiros daqueles jovens, mas a Jucum, a intenção dela é sempre que os jovens sejam os visionários dentro da instituição, e hoje os anciões apenas são os conselheiros. Então ela é internacional, internacional, é uma instituição que não tem fins lucrativos, né? A turma costuma falar que, né, que os jucumeiros são meio doidos, que paga para trabalhar, porque a Jucum necessariamente ela não sustenta missionário, né? Os missionários entendem em Deus, caminhar com o Jucum, e ali a gente vai mantendo, né, os relacionamentos, né? Desse relacionamento nós temos as nossas finanças, e dessas finanças a gente vai contribuindo com a missão Jucum, né? Então a Jucum é isso, Jovens com a Missão. Hoje aqui no Brasil ela está praticamente em todos os estados já do Brasil. Aqui no Brasil nós temos mais de 50 agências da Jucum funcionando de maneira integral, de maneira parcial, de maneira móvel, que é mais convencional. A gente tem os nossos lugares de treinamento, os nossos lugares de acampamento, mas a Jucum hoje ela está com uma nova perspectiva de trabalho, né? Hoje eu faço parte da Jucum Cidade, é a Jucum, mas com a extensão, com um projeto mais ativo dentro da cidade, né? Jucum Cidade. Então a gente tem trabalhado com o objetivo de contribuir por aquilo que já está acontecendo. Nós da Jucum Cidade estamos trabalhando para contribuir o que está acontecendo. A igreja tem aquele projeto, nós vamos contribuir. Aquela instituição já está trabalhando, nós vamos contribuir, né? Então a Jucum Cidade tem essa intenção, e nós também tem a pegada, eu costumo falar, a pegada com os bivocacionados,
né? Ou seja, aquela pessoa que entende que o seu trabalho é o seu campo missionário e ela pode ali desenvolver missões dentro da atividade profissional que ela está fazendo. Então nós trabalhamos muito também com o bivocacionado norte da Jocum Cidade, que temos aqui, né, como nossos presidente o pastor Anderson e a missionária Carla, que são os fundadores, e estamos aqui complementando essa missão como Jocum Cidade em Fortaleza. Então, Jovens com a Missão no Brasil, né, surgiu a partir de 1965, através de Jim Steele, né? Jim, ele, um americano que veio com a sua esposa Pamela, veio aqui para os Estados Unidos, ele veio aqui para o Brasil, para a cidade de Contagem, ali, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em 1975 surgiu a primeira Jocum no Brasil. E hoje já estamos aí com mais de 48 anos na história no Brasil, manifestando, contribuindo com a igreja, contribuindo com o campo missionário, contribuindo com o desenvolvimento no discipulado do Brasil. A Jovens com Missão, nós da Jocum trabalha com tripé. A gente tem ações de discipulado, ações de evangelismo e ações de misericórdia e justiça. Evangelismo, evangelização, o ensino, o discipulado e ações de misericórdia e justiça. Possamos dizer que são atividades sociais, né, extensão de graças sobre questão de justiça social. Amém? Então, essa é a Jovens com a Missão, a Jocum. Eu iniciei com ela, eu poderia falar muito, mas o meu tempo é apenas um momento missionário. Então, hoje eu queria falar sobre Jovens com a Missão, que nasceu em 1960 e já mais de 60 anos estamos no campo missionário aí, contribuindo com mais de 200 países a manifestação e a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz, até amanhã. Amanhã a gente fala mais sobre instituições missionárias. Dessa semana e a outra vamos falar sobre isso. Graça e paz, até amanhã.